Então eu quero aproveitar para já te convidar a acessar o texto bíblico em João, no capítulo 3. E eu confesso que eu achei que eu estaria, por ser uma celebração de 10 anos, né? Eu pensei em uma direção, achei que faria sentido, mas eu confesso que hoje eu fiquei sabendo que os irmãos estavam num período de consagração, semanas em jejum, em oração por esse novo tempo, por esses dias, e esse conhecimento me levou para um outro lugar. Porque se a comunidade se separou assim, dessa maneira, né, eu creio que ela deseja, ela está pronta para algo mais denso, para algo mais que possa conduzir para mais 10, 20, 30 anos, porque é aquilo que vamos falar nessa noite é algo que precisa estar diante de nós, assim como esteve diante do Senhor Jesus. Precisa estar a cada dia diante de nós, todos os dias diante de nós. E para isso eu quero ler um texto em João capítulo 3, e depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, mas primeiro João capítulo 3, versículos 14 a 16. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque foi desta maneira que Deus amou ao mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por favor, leia comigo 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, eu vou começar lendo o versículo 18, nós vamos ler alguns versículos, mas começando pelo versículo 18, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, escritas pelo apóstolo Paulo, e assim nós lemos na sua palavra: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 23: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E no capítulo 2, versículo 1: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, a sabedoria da filosofia daquela época, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nós te bendizemos por tua palavra, lâmpada, Senhor, para os nossos pés, luz
para o nosso caminho até aqui, por meio da tua palavra. O Senhor tem nos conduzido, tem conduzido o teu povo, Senhor. E nessa noite, nesses dias, Senhor, que estamos celebrando 10 anos do teu conduzir, do teu pastoreio, Senhor, porque tu és o nosso bom pastor. O nosso clamor, Senhor, marca-nos nessa noite, marca-nos, Senhor, nesses dias, Senhor. Imprima algo glorioso em nosso ser, Senhor, para continuar sustentando, para continuar, Senhor, fortalecendo, dando ânimo para o teu povo, a fim de que ele continue avançando no teu poder e na tua sabedoria, Senhor. E assim nós oramos, para a glória daquele que naquele madeiro, no nosso lugar, foi sacrificado, foi doado, mas em glória ressuscitou ao terceiro dia e fez romper um novo tempo. Assim o Senhor faz, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. A Bíblia declara em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da criação do mundo, que muito antes da nossa existência, o destino do Senhor já estava escrito. Antes de dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. A criação então e a cruz, elas caminham juntas, são acontecimentos conectados, interligados. Sem a criação não haveria cruz, e sem a cruz não haveria criação, eu ouso a dizer, porque sem uma humanidade perdida, Jesus não teria o porquê morrer. Mas sem um meio para salvar uma humanidade que se perderia, eu não creio que o amor teria prosseguido com a criação. O Deus de amor, ele não teria criado algo apenas para ser destruído. Então, quando o Senhor ele decidiu, quando ele criou a humanidade, ao mesmo tempo ele aceitou morrer pela humanidade em um madeiro, em uma cruz. A cruz então não foi uma surpresa. A cruz, ela foi planejada, pré-vista, pré-ordenada antes da fundação do mundo. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse, a cruz é o pano de fundo. A cruz está por trás de toda a história narrada nas Escrituras. Toda a história da Bíblia é unida, é sustentada pela cruz. Deus, ele não desiste da humanidade de Gênesis e Apocalipse por causa da cruz. O amor de Deus é provado na cruz. O grande clímax esperado do Antigo Testamento se cumpre no Novo, quando aquele que esperava o seu momento de salvar a criação perdida morreu numa cruz. Numa cruz. O lugar da nossa perdição para Cristo se tornou o lugar
de morte e de salvação. O nosso lugar de rebeldia se tornou o lugar do martírio do Senhor, porque nós pecamos diante de uma árvore e Jesus foi morto no madeiro. Pecamos diante do madeiro e Jesus morre erguido num madeiro. E eu creio, eu gosto de crer, eu tenho plena convicção de que não foi sem razão. Não foi sem razão que nesse glorioso roteiro escrito pelo Senhor, não foi sem razão que Jesus, ao crescer, ele tenha sido criado para ser um carpinteiro. Ele foi um carpinteiro. E qual é o principal material usado por um carpinteiro? Madeira. Então, desde pequeno, Jesus ele teria aprendido do seu pai, de José, a lidar com aquilo que seria a razão da sua encarnação, sempre diante dele. Jesus sempre sendo lembrado da sua vocação, sempre sendo lembrado para qual razão ele havia vindo ao mundo. O madeiro, a cruz. E a cruz, ela precisa estar, como eu disse, sempre diante de nós, diante dos nossos pensamentos. Precisamos ser constantemente lembrados, porque não é à toa que é aquilo que nos faz diferentes de tudo, seja a cruz. Não é à toa que no topo de muitas estruturas, no topo de um prédio onde as igrejas se reúnem, é comum nós vermos uma cruz, porque a cruz é a nossa identidade, a cruz é a nossa vocação, o nosso chamado, é o centro do Evangelho. Tudo o que se diz cristão tem que passar pelo crivo da cruz. Para ser cristão, para ser de Cristo, tem que passar pela aprovação da cruz. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, declarou o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, nós acabamos de ler, ele disse o quê? Decidi nada saber, eu decido nada saber. E ele sabia muito. Decido nada saber a não ser a Jesus e este crucificado. A cruz é central, é fundamental na fé que nós declaramos ter em Cristo Jesus. É de vital importância pensarmos, compreendermos bem o significado da cruz para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para a cruz do Senhor, algumas coisas ficam muito claras. E eu quero falar de algumas clarezas que a cruz nos traz. Primeiro, algo que fica muito claro com a cruz de Cristo, é o Jesus a quem a Bíblia descreve como sendo a expressão exata de Deus. A cruz deixa muito claro qual é o Jesus a ser adorado, e eu digo isso com muita intencionalidade. Qual é o Jesus a ser adorado? Porque a Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Jesus é o brilho da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Que se alguém deseja conhecer a Deus como Ele é exatamente, basta olhar para Jesus, porque olhar para Jesus é olhar para Deus. Se você deseja conhecer a Deus exatamente como Ele é, olhe para Jesus, conheça
a Jesus. Mas infelizmente, ou felizmente, nem todo Jesus é o Jesus que a Bíblia declara ser a expressão exata de Deus. E eu repito, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. E eu digo essas palavras na convicção de que eu estou aqui hoje para trazer ânimo, para trazer concordância àquilo que já está no coração de vocês. Nem todo Jesus é a expressão exata de Deus. Nem todo Jesus é o Jesus das Escrituras. Porque, aliás, um dos principais problemas no coração da humanidade, desde a queda, nosso principal problema é a idolatria. E idolatria é muito mais do que se curvar diante de uma imagem ou diante de uma escultura. É mais profundo. Idolatria é submeter a pessoa de Deus ao nosso entendimento, ao nosso achismo, às nossas preferências, que nascem em nós e que não vêm da sua revelação. Idolatria é conceber Deus conforme quem nós somos, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme nos é conveniente. Muita gente entende que idolatria é apenas considerar outros deuses além do Deus de Israel. Isso também é, mas em muitos casos não. Porque idolatria também é fazer o Deus de Israel, Yahweh, também é fazer dele um Deus segundo as nossas preferências. E para isso eu trago à memória aquele famoso, conhecidíssimo texto, do bezerro de ouro, descrito lá em Êxodo capítulo 32. Para quem não conhece muito bem, Moisés, ele havia subido ao monte para falar com o Senhor, e ele não teve pressa em descer. E o povo que estava embaixo, esperando, impaciente, acaba pressionando a Arão para fazer Deus se manifestar. E aqui nós vamos perceber indícios de idolatria no coração do povo, porque no entendimento desse povo, Deus não pode levar o tempo que Ele acha, que Ele decide. Ele não pode levar o tempo que quiser para se manifestar. E na concepção do líder que ficou no lugar de Moisés, que deu ao povo aquilo que o povo pedia e não aquilo que o povo precisava, no entendimento desse líder, Deus não poderia então deixar de se manifestar, tinha de ser quando e como o povo queria, ou seja, um Deus segundo o coração deles. E Arão então, que ficou no lugar de Moisés, na posição de líder, de sumo sacerdote, enquanto Moisés não estava, pressionado, ele então faz o quê? Ele funde esse bezerro de ouro. E algo que no português, na leitura do português, nós não entendemos muito bem o que estava acontecendo, mas no hebraico fica mais claro, Quando Arão, ele apresenta o bezerro de ouro, sabem o que foi que ele fez? Arão, ele funde aquele bezerro de ouro, apresenta ao povo e diz o que? Ele usou o termo Elohim e usou o nome do Senhor Yahweh, Jeová.
Arão, ele fez um bezerro dourado e não disse que era um outro Deus, não, mas ele disse: olha, esse bezerro dourado é Yahweh, eis o Senhor. E a partir desse episódio é muito bom então nós tomarmos cuidado, porque para autenticar a nossa fé, para autenticar a nossa fala, para autenticar a nossa oração, não basta pronunciar o nome Jesus. Produzir um bezerro de ouro, criar um ídolo no coração e chamar esse ídolo de Jesus, é algo tão idolátrico quanto dizer que o bezerro de ouro de Arão era Yahweh. Queridos, idolatria é viver conforme um outro Jesus e dizer que esse Jesus conveniente é Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia o profeta. Nós fazemos deuses conforme as nossas expectativas, conforme os nossos desejos carnais, fazemos ídolos e chamamos todos eles de Jesus. E a cruz ela traz extrema clareza sobre quem é o Jesus revelado nas Escrituras. A cruz mostra com muita clareza quem Deus é exatamente. E se o Jesus a quem você adora não é o Jesus revelado nas Escrituras, se o Jesus a quem você diz que adora carregou a sua cruz, mas não te chama para fazer o mesmo, se o Jesus a quem você adora atende todas as suas expectativas, faz total sentido para você e permite com que você viva do jeito que você quer, sem que a sua vida ao segui-lo lhe custe tudo, esse Jesus é um ídolo, é um Deus conforme as suas conveniências, é um Deus conforme a sua imagem, a sua semelhança. Um Jesus sem cruz não é o Jesus revelado nas Escrituras. Uma igreja sem cruz não é a igreja do Senhor Jesus revelado nas Escrituras. Um discípulo ou uma discípula que não carrega a sua cruz não segue o Jesus revelado nas Escrituras. Um evangelho sem cruz não é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nós precisamos, muitos precisam parar de olhar para a cruz como se ela não nos chamasse para algo. Precisamos de parar de olhar para a cruz como se ela nos chamasse para nada. E essa é outra clareza que a cruz nos traz. A cruz nos mostra com muita clareza para o quê? Nos mostra com muita clareza como devemos viver. Nós declaramos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sim, isso é muito verdadeiro, mas não para por aí. E se paramos aqui, é saudável perguntar se não seria por causa de um coração que prefere um outro Jesus que não nos chama para ir além.
Porque sim, Jesus morreu em uma cruz para nos salvar, mas uma vez salvos, Ele nos mostrou o caminho, uma vez salvos, Ele nos mostrou o propósito da nossa salvação. Não fomos salvos para sermos salvos, mas fomos salvos para viver uma vida de gente salva, como vivem os salvos. Fomos salvos para cumprir o propósito em Deus, fomos salvos para uma missão, salvos para revelar ao mundo o Jesus pendurado no madeiro. Por isso que é bom, de tempos em tempos, nós olharmos para as nossas vidas e fazermos uma reflexão, olharmos para as nossas vidas e perguntarmos, avaliarmos os nossos sonhos, avaliarmos os nossos planos, todo o nosso esforço ou toda a falta de esforço, tudo que você faz ou deixa de fazer, aponta para quem? Para qual Jesus? Quando as pessoas olham para a sua vida, qual Jesus a sua vida revela? Mas o que a cruz significa para você? Porque para quem está se perdendo, é loucura, é tolice, é escândalo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, sabedoria e poder de Deus. O que a cruz significava naqueles dias? Por que um escândalo para uns e tolice para outros? Era um escândalo, porque no primeiro século, a expectativa que os judeus tinham sobre o Messias era de que o Messias seria um libertador, de Israel, que o glorioso Messias do poderoso Yahweh, enfim, ele livraria Israel do controle e da opressão do Império Romano. Eles esperavam um rei guerreiro como Davi. E inclusive nós vamos perceber que até a ressurreição, Jesus precisou ressuscitar. Os discípulos, eles não entenderam. Eles não entenderam o que aconteceu na cruz. Toda falsa expectativa, todo ídolo foi destronado na cruz. Eles achavam que Jesus, ele tinha vindo para inaugurar um reinado terreno, que ele seria um conquistador. E os discípulos andavam com Jesus na expectativa de se tornarem ministros, secretários, Afinal de contas, eles faziam parte do círculo íntimo do rei. Quem vai ser maior? Era essa a expectativa, de um terreno, de um reinado terreno. Por isso que um Messias humilhado, fraco, castigado e morto numa cruz, escândalo, blasfêmia. Um Messias sem glória, como ousa? Imaginem um homem morto, um Messias morto. Como são mortos os estupradores, os ladrões, os assassinos, os rebeldes. Como poderia ser ele o Messias esperado? Escândalo! E o texto de Deuteronômio, lá de 21, 22, que gritava no coração de todo judeu piedoso, dizia o quê? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, ele está debaixo da maldição de Deus.
Maldito é aquele que morre pendurado num madeiro. Jesus, morto num madeiro, é esse o Messias, um maldito de Deus? Tolice, escândalo. E eles zombavam e pediam um sinal. Ei Jesus, desce da cruz, vai. Agora é o momento, agora é a sua oportunidade de mostrar quem você é. Chega de desonra, chega de vergonha, mostra a sua cara. Não leva desaforo para casa, Jesus. Mostra aí um sinal, vai. Não tem oportunidade maior. Desce da cruz, abandona esse caminho. Você nasceu para ser cabeça, você é o filho do rei. Não tem vergonha não. Haja como um rei, haja como um Messias, segundo o nosso coração idolátrico. Seja quem nós esperamos que você seja, seja segundo as nossas expectativas. Ei, não seja um escândalo, Jesus. Não. O Jesus que nós queremos, o Messias que nós queremos, ele é reluzente como ouro. Então desce. É triste, mas bezerros de ouro ainda são criados, e a ele é dado o nome de Jesus, continuando a alimentar corações idólatras. A cruz é escândalo. A cruz é tolice. Não faz sentido para os desejos carnais deste mundo. A cruz é fraqueza, é humildade, é inglória. Um Messias crucificado, um Deus que permite cruzes aos seus filhos, que prega fraqueza e humildade. Escândalo, tolice. Mas versículo 27 do texto de 1 Coríntios: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, como está escrito: quem se vangloriar, se vanglorie no Senhor. Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas são esses a quem eu escolho, diz o Senhor, os que nada são, os fracos, os feridos, os cansados, os insuficientes, os pequenos, para que todo mundo saiba que não é pela força do braço humano, não é pela grandeza humana, mas é pela grandeza e pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus escolhe os que entendem que nada são. Escolheu a mim, escolheu a você, para vivermos uma vida que é tola, é louca ao olhar do mundo que se perde, mas que para nós é a sabedoria,
e o poder de Deus. E por hoje, a última clareza que eu precisaria mencionar sobre a cruz, que a cruz de Jesus deixa muito claro a relação do sofrimento da cruz e a sabedoria de Deus em nossa salvação. Deixa muito claro. O Jesus segundo a imagem exata de Deus é o Jesus que experimentou todas as nossas dores, todas as dores que existem, inimagináveis, e foi na sua dor, justamente no sofrimento de Cristo Jesus, que somos sarados. Nas suas feridas, na cruz, Jesus levou sobre si a nossa maldição. Jesus se fez maldito para receber sobre Ele mesmo toda a consequência da nossa rebelião. E o apóstolo João, ele, no primeiro texto que nós lemos hoje, em João 3,14, ele no Espírito Santo, ele comparou a imagem da serpente pendurada no madeiro do Antigo Testamento com Jesus. Ele associou um episódio do Antigo Testamento, né? Para quem não conhece essa história, onde Moisés ele foi levado a levantar uma imagem, né, de uma serpente, descrito lá em Números, no capítulo 21, e em resumo, o que aconteceu? Por causa da rebeldia do coração do povo, muitos estavam morrendo por conta de picadas de serpentes venenosas, e com desespero, por conta do medo, o povo então passou a clamar a Moisés, para que ele clamasse por misericórdia a Deus. E Deus responde ao clamor de Moisés, mas Deus respondeu de uma forma que possivelmente o povo não esperava que Deus responderia. Porque como é que foi que Deus respondeu? Primeiro, Deus não livrou o povo das serpentes. Olha só, talvez seria a maneira que muitos esperariam que Deus resolvesse a situação, né? Se existem cobras venenosas picando e matando o povo, que as cobras sejam eliminadas do nosso meio. A lógica comum é: se existe alguma dor, se existe alguma luta, que as dores e as lutas sejam eliminadas das nossas vidas. Mas Deus não fez isso, Ele não faz isso. As cobras continuaram existindo, elas continuaram picando e gerando dor, assim como as lutas continuam existindo em nossas vidas. E a segunda resposta inesperada de Deus foi que Ele mandou fazer uma imagem de uma serpente e levantar essa imagem pendurada no madeiro. Deus mandou Moisés fazer uma imagem justamente daquilo que estava causando morte, medo e dor. E a cura para todo medo, a cura para a morte e para a dor, seria olhar para o objeto da morte, olhar para o objeto do medo erguido e pendurado no madeiro. Eu não sei se nós temos no nosso meio terapeutas, mas existe um entendimento clássico na psicoterapia, um fundamento, na verdade,
que diz que quando nós olhamos intencionalmente para aquilo que mais tememos, nós vamos sendo sarados do medo. Quando olhamos, quando avaliamos, quando pensamos naquilo que nos paralisa de medo, com o tempo nós vamos adquirindo recursos para lidar com aquilo que provoca em nós pavor, medo, paralisação. Tanto é que na psicoterapia, um tratamento clássico para o medo é voluntariamente se expor, olhar para aquilo que mais assusta, que paralisa, que mata. Encare aquilo que mais te dá medo voluntariamente e se torne mais corajoso. Encare aquilo que você mais teme e seja livre. É um tratamento tradicional. E nesse episódio das serpentes venenosas, Deus não livrou as pessoas das cobras. Deus não fez com que as pessoas deixassem de ser picadas e de serem envenenadas. Ou seja, Deus não tirou do meio do povo aquilo que estava trazendo morte, dor, medo, pânico. Muito pelo contrário, Deus fez o povo encarar o objeto do medo, do terror, da morte. A cura para o medo estava nesse olhar, nesse encarar para a imagem do medo. E quando nós olhamos para Jesus levantado e pendurado no madeiro, o que é que nós vemos? O que é que a história bíblica permite que nós vejamos? Quando nós avaliamos a cruz, quando nós pensamos na cruz, quando, como o apóstolo Paulo, dizemos que decidimos nada saber a não ser a Jesus crucificado, o que é que nós vemos? Quando olhamos para aquele maldito pendurado no madeiro, o que é que nós vemos? Nós encaramos a soma de todos os medos. Quando nós olhamos para aquele que se tornou maldito no nosso lugar, nós vemos todos os terrores e outros inimagináveis. O que é que nós vemos quando nós olhamos para a cruz? Nós vemos fraqueza, vemos humilhação, vemos vergonha. E o que mais? Nós vemos dor excruciante. A dor da cruz era algo tão terrível que foi necessário inventar uma palavra para descrever esse tipo de dor excruciante, uma morte lenta e terrível, aperfeiçoada pelos romanos para ser lenta e terrível. E o que mais? Foi esperado todos os milênios, toda a sua vida humana, todos os anos ministeriais, esperando e sabendo que a terrível cruz estava por vir. E o que mais? A cruz, ela termina, ela cessa uma vida no seu auge. Jesus era jovem, ele não viveu o matrimônio, não viveu a paternidade, não teve netos. O que mais? Na cruz nós vemos traição por parte daqueles que eram tão amados, tão amados. Você já foi traído por alguém que você tanto amou? E o que mais? Na cruz nós vamos ver a angústia de uma mãe que assiste completamente impotente à morte e à destruição do seu filho.
Daí o que mais? Na cruz nós vemos o ódio das pessoas, o ódio da multidão. Nós vamos ver fúria, perseguição, cancelamento, incompreensão, impopularidade, difamação. E o que mais? Nós vamos perceber na cruz a pior injustiça. Jesus era inocente, tudo que ele havia feito foi para ajudar as pessoas. Ele era bom, ele era justo, doce amigo, mas foi condenado de forma injusta, vítima de um julgamento corrupto e arquitetado. E o que mais? Na cruz nós vamos perceber o pior dos abandonos, a pior das rejeições. Sim, ele foi abandonado pelos seus amigos, por todos os seus amigos, mas também foi abandonado por seu Pai. E não existe abandono pior do que o abandono paterno. Na cruz ele gritou: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? E nós sabemos a razão, nós sabemos o motivo, porque ele havia se tornado maldito, ele havia se tornado a soma de todos os pecados, a soma de todas as traições, a soma de todos os abandonos, a soma de todas as injustiças. Ele havia se tornado a soma de todos os medos. Mas na cruz nós vemos o amor de Deus. Na cruz nós vemos o amor daquele que preferiu ser maldito no meu e no seu lugar. Na cruz nós vamos ver um Deus que fez de tudo. Ele fez de tudo para poder dizer: eu entendo o seu medo, eu entendo a sua dor, porque eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído, humilhado, envergonhado, eu sei o que é experimentar dores inimagináveis. E por isso ele pode dizer que entende a sua dor, porque ele sofreu por você e sofre com você. E se ele te chama para olhar para o homem pendurado no madeiro, é porque antes de te formar, ele também te viu. Ele também olhou para você, e quando ele te viu, ele te amou. Mas quando ele te viu no madeiro. Ele te viu maldito, maldita, perdido, perdida, só, caminhando rumo à morte. Mas entre te ver morrer e se ver morrendo, ele preferiu morrer. Entre ver você morrendo e se ver morrendo, ele preferiu morrer. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que é a expressão exata de Deus. E conhecer esse Jesus, servir a esse Jesus, é conhecer a Deus, é servir a Deus. Amém? Vamos olhar para esse Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos.
E se perceba diante de Jesus. Será que Jesus não poderia ter simplesmente morrido? Ele não poderia ter chamado a multidão e ter pulado da parte mais alta do templo e dito: morro por vocês, e pulado? Não, porque a traição foi necessária, a humilhação foi necessária, o julgamento corrupto, o abandono da parte de todos, inclusive de Deus Pai, inclusive do Espírito Santo. O medo foi necessário, a tortura, a morte agonizante, escandalosa e louca, tudo necessário. Porque é essa a soma de todos os males que a nossa rebeldia trouxe para a nossa existência. A nossa idolatria trouxe para a nossa existência o resultado de se ter uma outra referência, um outro Deus. E a cura para os nossos males, a cura veio quando Ele assumiu nele mesmo toda a maldição, quando Jesus tomou para si toda a consequência da nossa idolatria. E a salvação, a vida, a esperança então vem de olharmos e confiarmos no Jesus que foi pregado e erguido num madeiro, numa cruz, no nosso lugar. Então olhe para Jesus e seja sarado, olhe para Jesus e seja sarada, olhe para Jesus e receba coragem, receba força, olhe para Jesus e receba esperança, ânimo. Olhe para Jesus e receba vida, 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 vida. Morto em uma cruz, mas ressurreto ao terceiro dia. Eis a sabedoria e o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que crê. Eis-nos aqui, Senhor. Sim, cremos na loucura, cremos na tolice. Tua sabedoria, teu poder, não nos escandalizamos com a cruz, não nos escandalizamos, Senhor, com aquilo que a cruz promove no nosso meio. Não nos escandalizamos, Senhor, no chamado que o Senhor tem para nós, no chamado a cada dia, para cada dia, olharmos e carregarmos, nos submetermos à cruz, sabedoria e poder de Deus. Olhamos para a cruz e somos sarados. Olhamos para a cruz e libertos do medo. Olhe para a cruz e seja livre. Dizemos sim. Oh, é o chamado da cruz, Leva-nos, queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, Senhor, por meio daquele que é a esperança.
expressão exalta do seu ser. Leva-nos mais alto, leva-nos mais fundo, mais, Senhor, para que haja vida, para que haja esperança, para que haja liberdade, para que haja celebração verdadeira, genuína, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, a Tua igreja declara. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, sim, somos Teus, e a Tua igreja declara: só o Teu amor transforma o nosso mundo. Só o Teu amor, só o Teu amor. E sobre este amor, nossa rocha firme e inabalável, no amor provado, no amor manifesto naquela cruz. E quando carregamos a nossa cruz, manifestamos o Teu amor, manifestamos o amor que sara, o amor que liberta, oh, o amor que traz vida, 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 vida. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não seremos abalados. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Declare: Santo, Santo és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração. Onde estão aqueles que a esse Jesus, a
esse Jesus, seguem a esse Jesus, imitam a esse Jesus, entregam as suas vidas e a sua confiança. Estes não serão abalados, estes não ouvirão quando o grande dia do Senhor chegar. Não te conheço, não te conheço. Estes não, esses ouvirão. Venha, venha descansar, venha descansar. Você foi fiel no pouco, e sobre muito, sobre muito, sobre muito te colocarei. Eu vou construir minha vida em ti, tuas mãos fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abandonado. A cruz é loucura para o mundo, é loucura para o pensamento do mundo, é tolice, é escândalo. Por isso eu preciso perguntar nessa noite: você entendeu hoje a sabedoria e o poder de Deus que está na cruz? E se você até hoje a esse Jesus, a essa realidade não se entregou, Ele te chama. Ele te chama. Quando Deus se revela, quando Jesus da cruz se revela, ao mesmo tempo em que Ele se revela, Ele convoca, Ele chama para uma nova vida, Ele te chama para a esperança, Ele te chama para uma vida de cura, Ele te chama para a vida ressurreta. Você entendeu hoje? Você que antes, ou você que hoje renova, você que hoje entendeu. Onde está você que diz sim a esse Jesus? Onde está você que diz sim ao chamado da cruz? Se você diz sim, eu quero te convidar a aproveitar esse momento como um marco histórico na sua jornada com Jesus. Quero te chamar a sair do seu lugar e se aproximar do altar, se aproximar do lugar de encontro, como quem se rende a esse Jesus, como quem entendeu o Jesus crucificado, o Jesus crucificado, e como quem diz a esse Jesus, eu me entrego a essa mensagem, eu me entrego, eu entendi, eu compreendi, eu quero, como o apóstolo Paulo, viver essa realidade. Olha, eu nada sei, eu decidi nada saber, senão conhecer a Jesus e este crucificado. Você que está aí fora, você que entendeu, você que arde algo nesse momento no seu coração, faz arder. Venha, 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 venha como quem responde a voz de Jesus, que diz: siga-me, siga-me e eu te mostrarei, siga-me e eu te mostrarei um vivo e novo caminho. Venha, venha, venha. Mas é um caminho de cruz,
Mas aqueles que têm vivido, aqueles que têm se sujeitado a essa vida, são aqueles que são capazes de dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não há o que temer, não há o que temer. São as vozes do mundo que gritam, ei, não vá por esse caminho, não siga esse caminho, não seja tolo, não seja louco. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que tem se mantido inabalável ao longo dos séculos. Ela diz que este é o caminho. Nesse caminho há vida, há esperança. Senhor, como igreja, nós celebramos essas vidas. Se você pertence a essa comunidade, eu te convido a sair do seu lugar e abraçar essas vidas. Eu te convido a sair do seu lugar e olhar nos olhos dessas vidas. Eu te convido a sair do seu lugar e passar a se importar com essas vidas como Jesus. Como Jesus. Onde está? Onde está a igreja que celebra 10 anos? Madura e que conhece os caminhos revelados. Pastor, ora por essas vidas, pastor. Recebe essas vidas, essa comunidade. Levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos nesse lugar, e onde há profecia, há decreto do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que essas pessoas que vieram aqui à frente, nesse momento, Pai, o Senhor venha fortalecer cada uma delas, dando a elas entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor amado. Que a Tua palavra seja luz para cada uma delas, Pai, no nome de Jesus. Assim nós oramos. Apresentamos aqui o Cristo que morreu por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou, Senhor amado, e vive em nós, e vive por nós, e vive entre nós, Senhor. Nós assim te damos graça, Senhor amado, e nós oramos, Pai amado, por essas vidas, assim, Pai amado, entregues ao Senhor, no nome de Jesus, e que você venha aplaudir ao Senhor com toda a sua força, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Sintam-se abraçadas pelo amor do Senhor. E o nosso clamor, Senhor, é que continuemos crescendo no entendimento da Tua beleza, para que o mundo ao nosso redor, Senhor, tenha acesso ao conhecimento que nós temos. Lindo és, glória eu te dou, Jesus. Lindo és, glória. Proclamamos a Tua beleza, a Tua beleza.
você, só quero. Eis o clamor do teu povo. Só quero, só quero. Não temos outro clamor maior. Só quero ver você. Só quero ver. Só quero. Me leva, me leva. Me leva. Mostra tua beleza. Quero ver, queremos ver, queremos ver a tua verdadeira face, a tua verdadeira face. A tua verdadeira face, verdadeira face. A ti somente queremos, o verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, sabemos. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, muito mais. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperando eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te dizemos, Senhor, que vai
cruz, a beleza na cruz. Oh, os pregos, os cravos, os açoites, o sangue derramado naquele madeiro nos fazem cantar, nos fazem cantar, nos fazem cantar. Que já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena, Senhor, Senhor. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Aleluia, aleluia. Te bendizemos, Senhor, te bendizemos, Senhor, no poder, na glória, na força da cruz, olhando para ela, Senhor, hoje vazia, hoje vazia. Prosseguiremos, Senhor, no poder da tua cruz, para a glória do Senhor Jesus. Amém.